Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala conosco por este momento de reflexão e de meditação da palavra. Fala o nosso coração, meu Senhor, e fortalece a todos nós que estamos aqui reunidos e todos que vão acompanhar também, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no Isaías 41, versículo de número 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendentes de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Que palavra maravilhosa. Essa palavra, eu recebi ela de Deus, Ele me fez lembrar dela nessa madrugada. Essa palavra eu recebi de Deus há 20 e poucos anos atrás. Diga graças a Deus. Em um dado momento da minha vida que eu me sentia sozinho, triste, sem esperança, sem expectativa de nada. E Deus, Ele falou comigo essa palavra. Eu não te rejeitei, mas eu te escolhi. Então todos nós estamos debaixo de uma promessa, de uma palavra, ou de promessas de Deus na nossa vida. Só que muitas das vezes as aflições, o cansaço do dia a dia, as aflições da vida, elas vêm com toda a fúria para tentar nos fazer parar, desistir. Só que nós temos que entender que aquele que te convocou, aquele que te chamou, aquele que te separou, aquele que te escolheu, ele é fiel para realizar na sua vida a boa obra. Só que no momento da caminhada, Satanás, ele é tão sujo que justamente ele quer bloquear os pensamentos. Ele quer que o teu coração, pensamento fique pesado. Ele quer que você negue a fé, que você desconheça o poder de Deus na sua vida. E Deus está falando aqui, a palavra está falando para Jacó, Israel, que foi mudado o nome. Eu te tomei das extremidades da terra, eu te separei, você é meu. Quantas das vezes a pessoa, ela desviou o coração de Deus, na caminhada, caiu, se sentiu fraco, sem forças, debilitado, e ficou prostrado diante de alguma situação ou de alguma adversidade na vida. E quantos que ainda estão prostrados, mas Deus escolheu você. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te chamou. Você não é obra do acaso. Você é obra feita pelas mãos de Deus. Feita pelas mãos do Deus vivo. Porque, igreja, só de viver já é um grande milagre. Só de viver é um grande milagre. Olha a concorrência que teve entre tantos espermatozoides. Você foi o único que fecundou. No meio de milhões. Você teve vida, Ele te deu vida. Você foi escolhido por Ele. A dedo. Só que Satanás, ele sugere
que você não pode, que não tem jeito, que não tem solução, que você nunca vai conseguir atingir uma vida de maturidade espiritual, que você nunca vai conseguir crescer mentalmente, espiritualmente, financeiramente, em várias áreas da vida. Por quê? Porque ele começa a bloquear a mente da pessoa. E é onde você tem que ter sabedoria. Quem te chamou? Quem te separou? Quem te escolheu? Então eu vou ouvir a voz de quem? É a voz que você está obedecendo. A voz de Deus não traz discórdia. A voz de Deus não traz inimizade. A voz de Deus não traz separação. A voz de Deus traz paz, união, tranquilidade. A voz de Deus nos guia no caminho. A voz de Satanás, ela põe confusão, medo e divisão. A voz de Deus te levanta. Quem está compreendendo? Por isso que a palavra de Deus falar aqui para Jacó. E o mais forte que o Deus vivo ainda fala assim, ó, Abraão, meu amigo. Mas por que Abraão se tornou tão íntimo de Deus? Primeiro, obediência. Abraão, ele obedeceu a Deus desde a hora do seu chamado. Quando Deus falou para ele lá no Gênesis 12, que não era nem Abraão, era Abrão. Abrão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra. Deus não falou assim para ele, ó, vai para tal terra que eu sou contigo. Deus não falou para onde ele ia. A terra eu vou te mostrar. Eu vou preparar para a sua vida. Abrão ele poderia falar assim, mas Senhor, como é que eu vou sair da casa dos meus pais? Eu os amo. É bom estar com eles. É muito bom estar com a família. É muito bom você estar com os seus. E o que é que Abraão fez? Ele ouviu a voz de quem? Ele partiu rumo à obediência daquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Se Abraão não tivesse dado ouvido à voz de Deus, ele nunca teria sido ou chamado pai de uma grande nação. Entenda, Deus, ele quer realizar grandes obras na nossa vida, mas a tua obediência, ela vai determinar até onde você vai chegar. Tem gente que obedece no início e daqui a pouco vai esquecendo de obedecer e vai fazendo aquilo que acha e não vai mais dando ouvido à voz de quem? E ficam estacionados e paralisados no meio do caminho. Quem está compreendendo? Deus, ele nos separou, Deus nos escolheu para a grande obra. Então você imagina, olha o que Deus fala para Jacó. Não te rejeitei. Primeiro ele fala, eu te escolhi e não te rejeitei. Versículo 10. Não temas. Deus fala o que para ele? Não temas. Você sabe quantas vezes está escrita essa palavra não temas na Bíblia? E 6, que tem um bissexto. 366 vezes Deus está falando para você e para mim, não tema, não tenha medo. A palavra está falando, ó, não temas, porque eu sou com quem? Contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu. Ele quer ser o quê? O nosso Deus, a nossa força. Por isso que a palavra está falando, tem gente que está amedrontada, cansada, aflito. As lutas diárias, as lutas do dia a dia. Tem pessoas que falam assim, eu nunca mais queria ter problema. Quem nunca mais queria ter problema na sua vida?
Nunca mais queria ter problema. Então você tem que partir dessa vida. Tem que partir. O que Jesus nos alertou? Jesus alertou o que, gente? Que no mundo nós teríamos, mas ele falou o quê? Tende. Então olha para o teu irmão e diga: a luta faz parte. Faz parte. Ah, pastor, mas tem hora, meu Deus, minha cabeça. Mas ele te deu a capacidade, irmão. Ele te deu o poder. Ele te deu a autoridade para sobressair. O cansaço vai vir, faz parte. O choro vai vir, faz parte. Olha para o teu irmão e diga: a vitória também vai vir. As vitórias vai vir, as conquistas vai vir, mas Deus está falando para mim e para você: não tenha medo. Não te assombre pelo que há de vir. Não se desespere. Não deixa o cansaço vencer a sua fé. A sua fé é maior que o cansaço. A sua fé é maior que a luta. É maior que tudo. Agora fala bem forte aí para a pessoa que está do teu lado. Diga: o problema, fala aí, diga: o problema está aqui, ó. Está onde? Deixa eu ver se você está capturando. Está onde? Pensamento. Eu estava falando muito. Quem assistiu a live ontem? Eu estava falando muito sobre isso ontem. Pensamento. Muitos estão sendo derrotados pelo pensamento. Como penseis, assim sucederá. Quem está compreendendo? É pelo pensamento. Deus, ele tem nos dado o pensamento de paz, mas aí a pessoa ela quer pensamento de derrota. Não tem jeito, não tem solução. Aí o diabo fica só maquinando na mente. Tem jeito não, olha o tamanho dessa luta, olha a diversidade que você está enfrentando, olha o tamanho dessa dificuldade na sua família. Não tem mais jeito, para. Você já foi derrotado. Aí a pessoa, ela dá ouvido àquelas palavras começa a ganhar vida e força, e a pessoa o quê? Se entrega. É que nem quando a pessoa ela vai ao médico, o médico fala: olha, essa situação sua aqui está complicada. Está gravando. Aí a pessoa ela recebe aquele diagnóstico. O médico estudou para isso, ele sabe do que está falando. Aí a pessoa recebe aquela palavra. Qual é o momento que ela acabou com tudo? É quando ela se entrega. Recebeu a notícia. Ah, não, acabou, eu vou morrer mesmo, não tem mais jeito. Mas aquele que crê no Senhor, ele faz o quê? O que é que ele faz? Ele clama: Senhor, o médico falou, está aqui, ó, ele falou, está o diagnóstico. Mas o Senhor é o médico dos médicos, eu creio no Senhor, e eu tenho certeza que o poder do Senhor vai tocar na minha vida. Você pensou, você manifestou a fé, você creu na palavra de quem? E essa confiança gerou em você o milagre. Quem está compreendendo? Quantos que tiveram um diagnóstico que era pró-morte e estão vivos? Por quê, pastor? A misericórdia de Deus te alcançou porque você creu no poder de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, você entende? Não tinha saída, mas você soube a quem clamar, porque a tua mente é curada, é sarada pelo sangue de Cristo Jesus. A sua vida tem a presença de Deus, então você não teme, você não se assombra pelo tamanho da aflição, da dificuldade, porque você sabe o Deus que você serve. Você sabe que Ele te ajuda, Ele te fortalece, como está escrito aqui, ó, na palavra de Deus.
Não sou eu que estou falando, é a palavra. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra o quê? Fiel. E eis que envergonhado e confundido serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos o quê? E os que contenderem contigo o quê? Pelejarão. Esses vão, sabe? Eles vão cada dia mais padecer, sofrer. Porque quem está com você, ele é fiel para te guardar, te proteger. Então entenda, pode vir os cansaços da vida, pode vir as batalhas da vida, pode vir as aflições da vida, amém, gente? Pode vir tudo contra você, mas você nunca pode esquecer que Deus está contigo. Na hora que vem o medo, o medo bate a porta do coração. Você tem que descartar o medo. E você tem que dar lugar à fé. Aí a angústia vem, bate a porta do teu coração. Você fala, cai fora daqui, angústia. Você não faz parte na minha vida. Aí você abre a porta, a alegria entra no teu coração. E aquele que crê em Deus, é assim que ele vai prosseguindo. Deus vai o fortalecendo em meio às lutas, em meio às batalhas. Não pense você que a vida é só paz e alegria. Vai ter lutas, desafios. Você vai ser confrontado. Mas você não pode temer. Não tenha medo. Não se assombre diante de nada. Deus, ele é poderoso para te guardar. Quem está compreendendo? Você tem que fazer o que, pastor? Segurar nas mãos, segura nas mãos de Deus. Ele está te fortalecendo. Segura nas mãos de Deus e prossegue. Segura nas mãos de Deus e olhe para Ele. Senhor, eu não abro mão, eu não solto, eu não abro mão. O Senhor vai à minha frente, o Senhor vai me guardando, o Senhor vai me fortalecendo. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. E por que ainda a pessoa tem trazido o coração dela ao medo? Porque ela tem dado lugar para o medo. A porta do coração está aberta para o medo. E a fé? E Deus fica onde? Ah, pastor, mas eu sou ser humano. Eu sou um ser humano que todos os dias quer correr e estar aos pés de Deus. A aflição vai vir para todo mundo, não escolhe tamanho, não escolhe idade, não escolhe situação financeira, a dificuldade vai vir para todos. As enfermidades vai vir para todos. As batalhas vai vir para todos. Quem está compreendendo? E o que é que vai realmente definir o destino de tudo? É quem está com você. É quem está te fortalecendo. É quem está te guardando. É aquele que você está preservando o seu coração e a sua vida. É aí que vai realmente demonstrar e realizar na vida daquele, se ele escolheu Deus ou se ele escolheu o mundo, Satanás, qual a voz que ele está dando ouvido. Então por isso que a palavra está falando, você não está só no caminho. Mas pastor, Deus não é Deus, e por que eu estou passando por isso? Porque você tem que passar. Quem está compreendendo? Diga graças a Deus. Teve batalhas que você passou na sua vida, que Deus permitiu você passar para você se fortalecer mais, para você se levantar mais forte. Isso não quer dizer que você vai aceitar aquilo. Não, você ora mais, você busca mais, você clama mais, você intercede mais e você começa a ver o agir de Deus na sua vida. A situação é que muito já se conformou. É a minha cruz? Quem já ouviu falar isso? É minha cruz, é o meu destino. Minha mãe sofreu, eu tenho que sofrer.
o meu irmão sofreu, se meu irmão sofreu, sofra ele, mas eu não, eu tenho um Deus, eu vou buscar a Deus e Deus vai me dar minha história. Ah, pastor, mas a luta está diante de nós, ela não vai permanecer. A gente temos que ser perseverante, a gente temos que crer na palavra, a gente temos que alicerçar o nosso coração em Cristo Jesus, porque é Ele que em todo o caminho realiza na minha, na sua, na nossa vida o quê? A obra. Olha o que fala no versículo 12. E aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não o quê? Acharás. E serão reduzidos a nada. E a coisa nenhuma valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão o quê? E te digo, não temas, eu te ajudo. Ele está te tomando pelo quê? Sabe qual é o momento que Deus entra na nossa vida? Quando a força se acaba. Enquanto você tem força para lutar, você está lutando, você está orando, você está perseverando. Só que chega um momento que as lutas são tão intensas que as suas forças se esgotam. É onde Deus entra. Ele entra e peleja a sua batalha. Isso aconteceu com Daniel e tantos outros homens de Deus. Quando Daniel não tinha mais forças para lutar, não tinha forças nem para ficar de pé fisicamente falando. Nem forças tinha. Nem forças. Você entende? Nem forças tinha para ficar de pé. E foi aonde que Deus enviou o auxílio, o socorro na vida dele. Deus primeiro envia o anjo, o mensageiro, que traz a palavra, traz a direção, ele se fortalece, meio trêmulo ainda se levanta, e daqui a pouco Deus envia aquele que vai batalhar e entregar a vitória nas mãos de Daniel. Mas não pensa que foi fácil, Daniel teve que fazer a parte dele. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte, crer, buscar, clamar, perseverar, ouvir a voz de Deus e viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quem está compreendendo? Diga graças a Deus. Depende de Deus. Hein, gente? Você já imaginou se toda uma nação ela se levantasse a orar, a buscar a Deus e a clamar ao Senhor? E não aceitar mais a corrupção, a dor e o sofrimento? Será que como seria a viravolta que ia acontecer? Mas infelizmente muito se acovarda, tem medo, porque desconhece o Deus que é na sua vida. Então se levante a clamar, a buscar. Não tenha medo da luta, não tenha medo da adversidade, não tenha medo das circunstâncias. Creia de todo o seu, que você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Quem está compreendendo? Amém? Glória a Deus. Fique de pé todos, por gentileza. Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando, que o Espírito Santo fortaleça a sua vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Sejam abençoados, tocados pela presença de Deus. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus abençoe grandiosamente todos nós. Seja abençoado pela mão de Deus. Você que está usando o tradutor para entender o que estamos falando no português. Pessoas estão enviando mensagens dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, de Portugal. Portugal entende porque é a nossa língua, né? Só um pouco diferente, mas entende. Mas que Deus abençoe tua vida. E eu também não posso esquecer dos irmãos lá de Angola, de Moçambique. Que Deus abençoe tua vida poderosamente, para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.